Muito bem, paz e graça, Deus abençoe você, respondendo às perguntas católicas aqui no canal. Sou o professor Rafael Brito, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Nesse tempo em que nós estamos vivendo uma profunda crise na Igreja Católica, muitos cristãos, muitos católicos se perguntam a respeito de algumas dúvidas que têm em relação ao Santo Padre, mas também ao porquê essa palavra, por que os católicos chamam o Papa Francisco e os sucessores de Pedro de Santo Padre. Você saberia responder essa pergunta? Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero ler com você uma palavra, a palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 13, capítulo 16, versículo 17, que diz assim: Jesus então, respondendo a Pedro, lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo, ó Simão Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa palavra que é a base, podemos dizer, para esse pronome de tratamento que nós damos ao sucessor de Pedro, a qualquer papa, de chamá-lo de Santo Padre, está ligado a essa palavra. Uma palavra que o próprio Jesus, em pessoa, disse a Pedro. Pedro, que antes se chamava Simão, foi mudado o seu nome, representando então aqui a missão pela qual o Senhor estava dando a ele. Ora, quando nós olhamos para esse texto, nós já compreendemos a missão sagrada pelo qual nosso Senhor dá àquele pescador a quem ele chamou naquele dia no lago de Genezaré. Portanto, então, para responder essa pergunta à luz dessa palavra, nós temos que entender que o Papa, o nome Papa significa padre, né? É um nome carinhoso que se chamava antigamente no Antigo Oriente os padres do deserto. E os padres do deserto, né? Por exemplo, você vai ver também os padres monásticos como São Bento. Bento era chamado de abá, abade. Se você vai num mosteiro, onde é um mosteiro de tradição monástica, o superior daquele mosteiro, ele se chama abade. Vem de abá, que é a palavra em hebraico pai ou padre. Lembra que Jesus, quando ele diz que o Espírito Santo que habita em nós, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo que habita em nós, clama em nós, Abá, Pai. Portanto, a palavra Abá vem de Pai. À luz da tradição, então, ao longo do tempo, esse nome Papa, ele foi não somente dado aos padres que ali estavam, os padres do deserto, os padres da igreja, mas se tornou um pronome de tratamento para o sucessor de Pedro, para o bispo de Roma. Assim sendo, manifesta então aqui a autoridade espiritual que o Papa, então para os católicos, possui. Então você tem por primeiro, dentro dessa realidade, um pronome de tratamento. É por isso que na capa desse vídeo você vê ao centro o Papa Francisco, mas também do lado o Bento XVI e São João Paulo II. Por quê? Porque nós veneramos, temos esse amor de veneração. E aqui não é uma veneração enquanto veneração igual nós temos para os santos, mas de respeito, né? Porque é um pronome de tratamento. Você sabia, por exemplo, que um bispo, quando você chama um bispo, um pronome de tratamento para um bispo é Sua Excelência Reverendíssima. Para um sacerdote, para um pároco, é Sua Reverendíssima ou Reverendíssimo.
para um cardeal eminentíssimo. Então, são pronomes de tratamento. Então, qual é o pronome de tratamento ao Papa? Sua Santidade, o Papa. Sua Santidade, o Papa Francisco. Sua Santidade, o Papa Bento XVI. Você já escutou esse modo de chamar o Santo Padre? Então, Sua Santidade vem justamente aqui de chamá-lo de Santo Padre. Por que é Santo Padre? Pelo o lugar que ele ocupa. Não é porque enquanto ele é santo. Se fosse assim, então, por exemplo, São João Paulo II não precisaria de ter passado pelo processo de canonização, de beatificação. Ele passou por todos os processos que qualquer fiel passa no processo da igreja. Ora, então por que então nós chamamos ele de Santo Padre? Não o chamamos de Santo Padre o Papa Francisco porque nós o consideramos o Papa Francisco santo, mas pelo lugar, por ser sucessor do apóstolo Pedro, pela função que ele exerce, ele é o Santo Padre o Papa Francisco. Então que fique bem claro para alguns que não compreendem muito bem o conceito de eclesiologia e também esses pronomes de tratamento. Por exemplo, o patriarca ortodoxo de Constantinopla também é Sua Santidade, o patriarca Bartolomeu II. Você vai ter também, por exemplo, alguns outros patriarcas das igrejas orientais, das igrejas de tradição antiga, que vai ser Sua Beatitude. Então, Sua Beatitude, patriarca fulano. Você tem aí. Então, você tem Sua Santidade, Sua Beatitude. Então, são pronomes de tratamento. A quem nós lembramos o ofício, o lugar que se ocupa naquele lugar. Olha só, meu filho acabou de chegar aqui me chamando de papai. Pode vir aqui, Lucas. Fala oi pra eles. Fala oi. Oi. Tudo bem, gente? Sim. Muito bom. Fecha a porta pro papai, tá bom? Beijo. Tchau, meu amor. Tá. Veja que forte. O meu filho acabou de completar aqui. Sempre é assim, né? Acabou de completar o que eu estou falando pra vocês. E não tinha nada combinado. Tava na casa da avó, acabou de chegar. Eu estou fazendo esse vídeo ao vivo pra vocês. E é assim. Ele me chamou de papai. Né? Então, para nós, o Santo Padre, ele ocupa um lugar de relevância na igreja. E eu quero dizer para você que esse não é somente um dos títulos históricos do Papa. Você sabia que o Papa, ele além de ser bispo de Roma, né, ele vai ter aí um outro título que é o Vigário de Jesus Cristo, Vicário de Jesus Cristo, Vigário de Cristo. Por que vigário? Na paróquia você não tem um pároco titular, e aí você tem um vigário. O que é o vigário? O vigário é aquele que faz as vezes do pároco, faz as vezes do titular. Um vigário de uma diocese, para nós católicos, ele faz as vezes do bispo quando o bispo está ausente. Portanto, então, dizer que o Papa Francisco é vigário de Cristo é dizer que o Papa, ele faz as vezes de Cristo, que quando vier pedirá conta aos pastores da sua igreja, que ficou para poder cuidar do seu rebanho. Vigário de Cristo. Ele é sucessor do príncipe dos apóstolos. Quem que é o príncipe dos apóstolos, minha gente? Escreva aqui nos comentários. É São Pedro. Então ele é sucessor. Ele também é o sumo pontífice della Chiesa Universale. Ele é o sumo pontífice. Essa palavra pontífice vem já também de uma tradição dos imperadores. A ideia de ser ponte entre a divindade e entre o povo. Ele é o construtor de pontes. A visão, ele cuida da visão, ele é conforme diz a Lumen Gentium, o Papa, ele exerce a sua função de guardar a unidade da igreja, de guardar essa realidade da Santa Igreja. Isso é poderosíssimo, isso é maravilhoso, porque nós compreendemos que o Santo Padre, ele tem como missão levar o fundamento da nossa fé, guardar a nossa fé. Então, chamar
o Papa Francisco de Santo Padre, você não está canonizando. Você não está dizendo que todas as atitudes que ele faz é certa. Esses dias alguém escreveu nos comentários assim: enquanto a gente chamar o Bergoglio de Santo Padre, nós vamos ver os escândalos que estão acontecendo na igreja. Veja, tem algumas pessoas que não têm coragem de chamar Francisco de Papa Francisco. Chamou ele de Bergoglio, que era o nome civil dele, que é o nome enquanto cardeal, ou Papa Bergoglio. Não. Até Alexandre VI, que foi um dos maiores canalhas que teve na igreja, enquanto Papa, que foi um dos maiores papas que assim, fez um escândalo. Um dia eu posso falar sobre Alessandro VI para você. Nós o chamávamos de Santo Padre. Por que Santo Padre? Porque sua santidade é o Papa Paulo VI, porque não é a pessoa daquele Papa reinante, mas é a quem, é o lugar aonde ele está. Portanto, resumindo, o nome Sua Santidade o Papa é um pronome de tratamento. Amém? Ficou claro para você? Escreva aqui nos comentários se você sabia sobre isso. E eu quero saber se você sabia disso. Escreva aqui. Me diga também outras curiosidades católicas que você gostaria que o professor viesse para poder falar para você. Se inscreva no canal, deixe seu like e se prepare. Nós somos católicos e por sermos católicos reconhecemos que o príncipe dos apóstolos, o sucessor do apóstolo Pedro, nesse momento agora o Papa Francisco, que por sua vez sucedeu Bento XVI, que por sua vez Bento XVI havia sucedido João Paulo II, João Paulo II, João Paulo I, João Paulo I, Paulo VI, Pio XII, Pio XII. Você vai ter aqui Pio XI e por sim até chegar em Pedro. Mais de 260 sucessores do apóstolo Pedro. Essa é a beleza da Igreja Católica. Tenho orgulho de ser católico. Deus abençoe você.